Olá! Hoje vamos mergulhar num daqueles problemas que, sinceramente, assombram grandes obras de infraestrutura por todo o mundo. Sabe, aqueles projetos que começam com um orçamento e, de repente, transformam-se num verdadeiro desastre financeiro. Vamos tentar perceber as causas e descobrir como uma nova abordagem está finalmente a mudar as regras do jogo. Então, vamos lá. Imaginem só esta situação. A modernização de uma barragem hidroelétrica já com 50 anos, uma obra crítica. O orçamento inicial que se assume ter sido calculado com cuidado é de 200 milhões de reais. À primeira vista parece que está tudo certo, não é? Tudo nos eixos. Pois é, mas a obra mal arranca e os custos, disparam. O projeto acaba por custar 350 milhões de reais. Estamos a falar de um rombo de 150 milhões. A pergunta que fica é como é que é possível uma estimativa errar por tanto? A resposta, como vamos ver, está na forma como se olha, ou para ser mais preciso, como não se olha para o problema desde o início. Ok, vamos então à primeira parte. Vamos falar sobre o preço de adivinhar. É aqui que vamos começar a desvendar as falhas do método mais tradicional de fazer orçamentos. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. De um lado temos a abordagem tradicional. Ela olha para o passado, para o histórico e assume que tudo vai correr bem, nas condições ideais. A pergunta é simples. O quê? Qual é o custo? Mas do outro lado, temos a abordagem investigativa. Esta não quer saber só do histórico, quer evidências. Já parte do princípio que vão haver exceções. E as perguntas são outras. Porquê? E mais importante, e se? É a diferença brutal entre adivinhar e investigar de verdade. Bem, e a ferramenta principal dessa abordagem antiga? A famosa vistoria. Basicamente, o que é isto? É uma inspeção visual, superficial. O engenheiro olha para o que está à vista e faz um orçamento com base nisso. A analogia é perfeita. É como um médico que tenta diagnosticar uma doença grave só de olhar para a pessoa, sem pedir um único exame. E olhem, o material de origem que analisamos é muito claro nisto. Uma simples inspeção visual para projetos complexos simplesmente não serve, não chega. Aquelas fissuras que se vêem na superfície podem ser só a ponta do iceberg, a esconder problemas estruturais muito, muito mais graves. E é exatamente aí que o método tradicional, começa a falhar redondamente. E isto leva-nos diretamente à nossa segunda secção, ferramentas antigas, problemas complexos. Agora vamos aprofundar um pouco mais e perceber por que é que usar estas ferramentas antigas em obras gigantescas é, na verdade, muito perigoso. Ok, e o que vemos aqui é um resumo perfeito das armadilhas dos dados históricos. Pensem em tabelas de referência, como o SINAPI. Elas partem do princípio que as condições são sempre as mesmas, padronizadas. Mas a realidade não é assim, pois não? Cada projeto tem o seu próprio ADN, as suas particularidades. Estas tabelas não conseguem prever o custo de reparações muito específicas ou complexas. E, o mais grave, ignoram por completo o que está mesmo ali à frente, as evidências físicas no local. O resultado é a receita perfeita para o desastre, para os custos a derrapar. A analogia aqui é fantástica, porque é mesmo isto. Tentar orçamentar um projeto único com base em custos históricos é literalmente como pegar no mapa de Lisboa para tentar andar no Porto. As ruas não batem certo, os desafios são outros. Não dá. Simplesmente não funciona. Muito bem. Mas então, qual é a solução? É o que vamos ver agora na seção 3, a abordagem investigativa. Agora sim, vamos deixar a especulação de lado para entrar no terreno da ciência. E o que é esta tal de ciência investigativa? É, na verdade, uma mudança de mentalidade. É uma busca obsessiva pelo porquê dos custos e pelo e se dos riscos. A ideia é tratar o projeto quase como uma cena de um crime. Cada fissura, cada mancha de umidade, tudo é uma pista. E cada pista tem de ser seguida, investigada até ao fim. E como é que isso se faz na prática? O processo é muito metódico, dividido em 4 fases. Primeiro, o que se chama de autópsia do projeto. É pegar em todos os documentos existentes e analisá-los ao pormenor. Depois, a segunda fase, recolha de provas. Aqui a equipa vai para o terreno, mas com tecnologia avançada, com uma abordagem multidisciplinar. Terceiro passo, a tradução de custos. É aqui que todos aqueles dados físicos, todas as provas recolhidas, são transformadas em linhas de orçamento,
bem precisas. E, por fim, a quarta fase, quantificação de riscos, ou seja, dar um preço à incerteza, calcular a probabilidade de as coisas correrem mal. Ok, isto na teoria soa muito bem, mas como é que funciona na vida real? Vamos ver isso na secção 4, voltando ao nosso caso da barragem hidroelétrica. Vamos ver como este método podia ter evitado o desastre. Então, vamos recapitular. O orçamento inicial, aqueles 200 milhões de reais, saiu de onde? De uma simples inspeção visual a umas fissuras superficiais. Foi uma olhadela rápida que levou a uma conclusão, perigosamente otimista. Acontece que um diagnóstico a sério, um diagnóstico profundo, revelou uma verdade completamente diferente e bem mais assustadora. O problema não eram umas fissuras, era uma coisa chamada reação álcali agregado, a RAA. Basicamente um tipo de cancro do betão que estava a comer a barragem por dentro de forma progressiva. Algo que, claro, uma simples vistoria nunca na vida iria detectar. E este gráfico, o gráfico fala por si. De um lado, o orçamento inicial, baseado num palpite. Do outro, o orçamento real, pós-diagnóstico, baseado em ciência. A diferença entre os dois é a diferença entre um projeto de sucesso e um fracasso total. E agora, o ponto-chave disto tudo. Quanto custou essa investigação a fundo? Cerca de 2 milhões de reais. Sim, 2 milhões. Um investimento que evitou uma catástrofe de 150 milhões. O retorno deste investimento é astronómico. Não há outra palavra. Mas a história não acaba no dinheiro, e é isso que vamos ver na secção 5. As consequências vão muito para além do financeiro. Entramos agora nas novas regras do risco, e isto tornou-se um imperativo legal. A pressão agora vem de todo o lado. Vejam só. Novas leis, como a Lei 14.133 no Brasil, que obrigam a que os riscos sejam previstos e alocados. Um orçamento mal feito pode ser considerado erro grosseiro, o que pode levar à responsabilização pessoal dos gestores do projeto. E como se não bastasse, até as seguradoras já acordaram para isto. Agora exigem estes relatórios de diagnóstico para poderem emitir as apólices de seguro. Esta tabela resume a situação na perfeição. É uma relação direta. Se o diagnóstico é fraco, só visual, o orçamento é uma estimativa e o risco jurídico é altíssimo. À medida que o diagnóstico melhora, o orçamento torna-se mais analítico, mais científico e o risco jurídico baixa drasticamente. A ligação é claríssima. E com isto, chegamos à nossa secção final, o verdito. A conclusão sobre a engenharia de custos: investir na certeza. Este gráfico aqui é talvez a imagem mais importante de toda a nossa análise. Os custos de engenharia e diagnóstico, os chamados soft costs, são aquela fatia pequena, talvez uns 5% do total. Mas reparem bem, são estes 5% que protegem todo o resto, os outros 95%. É, sem dúvida, a decisão financeira mais inteligente que se pode tomar num projeto destes. E se houvesse só uma frase para levar desta conversa toda, seria esta: o custo da ignorância é sempre maior do que o custo da investigação. Tentar poupar no diagnóstico não é poupar. É, na verdade, estar a comprar um bilhete da primeira classe para um desastre anunciado. E terminamos com uma questão que fica para reflexão. Quando estamos a construir o futuro, seja uma barragem, uma ponte ou uma estrada, o que estamos a fazer? Estamos a pagar por um plano sólido baseado em factos ou estamos só a adivinhar o preço do fracasso? A escolha, como vimos hoje, tem consequências que são, de facto, monumentais.